Bom, começando apresentando o nosso plano de aula. Nosso plano de aula é 2 aulas para estudantes do 6º ano, com o tema do variação linguística, tá? E essa variação linguística vai ser mais direcionada para um personagem específico, que é o Chico Bento, que já é um personagem que já tem uma variação linguística conhecida, né? Porque ele sempre fala mais regionalizado, aquela fala mais matuta, com cheio de rebusquez mais matuta, né? Então, primeiro, o objetivo geral da nossa aula vai ser correlacionar a variedade linguística e identidade cultural do personagem. Depois que a gente discutir a questão do personagem, a gente vai discutir a variação linguística empregada pelo personagem, que é o Chico Bento. Depois, tentar trazer para o aluno esse respeito, né, às variações linguísticas. Não só ele, a gente vai tirar ele para embasar a nossa aula, para tentar ir para os conteúdos aí falando sobre a linguagem e a língua, são coisas diferentes, formalidade e informalidade na fala, texto argumentativo e história em quadrinhos, e tentar trazer deles de casa o que é que eles trazem também de relatos orais. A gente vai tentar nessa aula trabalhar com data show, com computador, com som, com lista de exercícios, com xerox, com livro paradidático e também com a revista em quadrinho. Como é que vai se dar? Nós vamos apresentar, é claro, primeiro o personagem, para depois da apresentação do personagem, a gente tentar discutir com ele se ele conhece alguém que fala daquele mesmo jeito, e daí inferir no estudante a característica social e geográfica dele, do personagem. Quando a gente conseguir isso, a gente vai apresentar alguns vídeos. Um deles é um vídeo chamado Línguas do Brasil, para que eles tenham a noção que não só Chico Bento, mas o índio, a pessoa que mora na cidade e outras situações sociais e geográficas também vão modificar o jeito de falar. Associado a isso, a gente vai tentar, depois no final, montar uma peça teatral. O personagem principal dela vai ser Chico Bento. Dali o aluno vai tentar resolver alguma questão, uma situação, problema e tal, e tentar produzir depois, quem sabe, um mural interativo, uma história em quadrinho. A avaliação vai ser durante todo o processo e eu vou apresentar para vocês etapa por etapa, né? Nessas aulas, são 2 aulas, mas a gente vai fazer por etapa. Então, vou tentar mostrar para vocês a primeira etapa da aula. Bom, nessa primeira etapa da aula, né, a gente vai tentar mostrar ao aluno quem é o personagem, como ele se comporta, né, pelas vestimentas dele, o que é que ele faz, que é o nome dele. Depois que a gente apresentar ele, saber onde é que ele vive, com quem ele convive, como é o jeito de falar do cotidiano dele, a gente vai tentar colocar ele em outra situação, que é na cidade. Quando ele chega na cidade, ele vai achar tudo estranho. Está acostumado com o jeito de falar do dia a dia do pai, da mãe, da avó, e ele vai chegar e vai achar tudo estranho. Tem até um vídeo que ele passeia no shopping. Quando ele chega lá, é um mundo diferente para ele. Depois que exibir aquele vídeo, a gente vai tentar mostrar ao aluno que as características, né, da fala caipira, e depois a gente vai tentar mobilizar a turma para dizer que o tema da aula será a variação linguística, a variação mais específica empregada por Chico Bento. Depois que a gente conseguir fazer isso, a gente vai realizar da mesma maneira que, se ele fala igual a Mônica, se ele fala igual a Cebolinha, cada um personagem ali da turma da Mônica vai ter um estilo diferente. Então a gente vai um a um apresentando e vendo que eles, mais especificamente a fala de Chico Bento, que é uma fala que tem um contexto mais geográfico do interior. Então, essa é a primeira etapa da aula, é apresentar o contexto, para que quando ele entender esse contexto da variação, aí sim, a gente poder passar para uma outra etapa, que ela eu vou mostrar para vocês agora. A etapa de número 2 da nossa aula será apresentar algumas tirinhas do dia a dia dele. Alguma tirinha com um colega dele, que já conhece o jeito de falar dele, né, que é o Zé Lelé. Depois com a professora em sala de aula, outro tipo de figurinha, tá? Com ele falando, conversando com como é que ele se... E em seguida vai ter o encontro dele com um menininho que vem da cidade. Então já é o tipo de fala. Então a gente vai tentar fazer com que ele se caracterize o personagem aluno, colega e também a criança, no ponto de vista regional, no ponto de vista econômico, no ponto de vista social. Então
vai também trazer essa maneira de conversar que é típica da zona rural. Como é que eles perceberam isso? Como é que é tranquilo para as pessoas aceitarem uma fala típica da zona rural ou urbana? Então, como é que ele vai, digamos assim, se virar quando chega uma pessoa mais entendida da fala e vai conversar com ele? Em seguida, tem um vídeo para fazer essa discussão na sala, um vídeo chamado Preconceito Linguístico. E a partir daí vai abrir muito mais o leque de que apresentar aí nesse vídeo posições diferentes de posição social sobre a fala, nível de escolaridade, os lugares onde eles estão, se é no norte, se é no nordeste, se é no sul, se é no sudeste, se é esse processo de aquisição cultural, quem foi que inferiu cultura naquele lugar. Então a idade, o sexo e outros fatores vão sim fazer diferença na hora da fala. Essa é a etapa de número 2. Bem, para sistematizar, né, bem essa etapa de compreensão, a gente vai tentar mostrar para ele de uma forma mais real se existe uma variedade melhor do que a outra. A gente não deve tratar como variante como erro, né? Então não é certo ou errado. E quando a gente inferir isso na aula, a gente tem um vídeo muito legal chamado Línguas do Brasil, tá? Que depois que o aluno lê, pegou o contexto do Chico Bento, pegou o contexto social, contexto geográfico, contexto cultural dele, e a gente conseguir assistir o outro vídeo, né, que é o preconceito, a gente vem agora Línguas do Brasil. Sair da ótica do preconceito e ir para a diferença de línguas. Então, depois que eles assistirem, pedir para que eles possam montar alguma coisa para saber se eles falam e escrevem do mesmo jeito, como é que é a questão do texto argumentativo que eles vão escrever, produzir relato oral, o que eles trazem de casa, de vô, de vó, de tia, do que é que eles ouvem, do que eles falam, e tentar criar, depois, no final disso, uma encenação, como se ele fosse Chico Bento. Como era que o Chico Bento falaria? E, quem sabe, no final, tentar criar uma história em quadrinho ou até mesmo um mural interativo. Ele pegar o que está acontecendo na sala lá para saber como é que os alunos relatariam isso no dia a dia. Para saber também se no dia a dia dele, na sala, na escola, em casa, com a avó, com a tia, que tipo de fala, que tipo de situação, problema do dia a dia eles conseguem observar essa questão da variação. Então, é basicamente isso. Então, a questão da avaliação, como eu já falei lá no início, ficaria mais a cargo do que o aluno vai produzir no dia a dia, a participação do aluno, o que é que ele vai trazer de casa, o que é que ele vai produzir na sala, e no final, como é que vão apresentar essa peça, como é que vão apresentar essa revista em quadrinho, e como é que seria a montagem, e com quem eles iriam contar para montar esse painel interativo. Então, é basicamente essa a nossa ideia de aula sobre a variação linguística, para tirar o preconceito da cabeça do aluno, para trazer novidades que eles talvez não tenham ou não vão ter a partir do contexto em que eles entenderem essa aula.